A história começa com um bando de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas se encolhem de medo, e quando os monstros se aproximam, um dragão é visto voando no céu. Um homem nas costas do dragão entoa um encantamento, e centenas de talismãs de papel descem sobre os ogros. Um talismã para na frente de cada ogro, e há uma cadeia devastadora de explosões que destrói até parte da cidade. Um dos ogros sobrevive, mas é devorado pelo dragão com uma única mordida. Descobrimos que este é o exorcista mais forte do mundo, que buscava ser o maior, mas sua busca por poder fez com que a corte imperial temesse ele, e no final, eles o traíram, chegando a enviar seu discípulo favorito para enfrentá-lo. Em seus momentos finais, ele deseja ter sido mais astuto, lançando um feitiço secreto de reencarnação e jurando fazer melhor em sua próxima vida. Então conhecemos um garoto chamado Seika, no meio de um círculo mágico. Seu pai realiza um ritual para examinar seu poder, mas nenhuma das pedras elementais acende, significando que ele não tem poder mágico, e seu irmão Glee o zomba por ser um fracasso. Descobrimos que ele renasceu em um novo mundo, onde a magia é completamente diferente das artes espirituais de sua vida passada. Apesar de não ter mana, ele sente uma grande energia espiritual em seu corpo. Vemos Seika coletando folhas. Papel é muito caro, então ele cria shikigamis, espíritos invocados, com as folhas. As folhas se transformam, algumas em ratos e outras em corvos. Seu irmão Glai se aproxima de repente, perguntando o que ele está fazendo. Glai olha para ele com desdém, ameaçando bater nele, mas os corvos de Seika o defendem. Seu irmão mais velho, Luft, aparece e afasta os corvos. Percebendo que Seika está desarmado, ele fica um pouco desconfiado, mas leva Glai para ser tratado. Vemos que Seika está aprendendo sobre seu novo mundo sozinho. Ele é filho de uma amante, o que lhe dá um status inferior. Então, geralmente é ignorado em casa. Ele trabalha duro, fazendo seu próprio papel, e finalmente consegue criar seu talismã de papel. Ele recebe uma batida na porta e conhece uma jovem empregada chamada Ita, que devolve seu casaco, que seu irmão havia jogado fora. Glee aparece para provocá-los, dizendo a Eta para voltar ao trabalho e se gabando de que ele irá para uma academia imperial de magia. Enquanto se gaba, seu pai aparece, dizendo que eles precisam voltar ao treinamento. Antes de saírem, Seika pede para se juntar a eles. Vemos Luft lançar seu feitiço, criando uma lâmina de vento que atravessa uma grande pedra. Glai também mostra sua magia, lançando uma bola de fogo no alvo. Glee se orgulha e desafia Seika a tentar, acreditando que ele não tem poder. Seika relutantemente pega a varinha. Por um lado, ele não quer revelar seu poder tão cedo, mas por outro, decide que uma demonstração de força pode impedir seu irmão de continuar a perturbá-lo. Usando suas artes espirituais, ele dispara uma bola de fogo azul, que destrói completamente o alvo. A família fica pasma com seu poder e o fato de ele ter lançado o feitiço sem encantamento. Glai tenta levar o crédito, dizendo que foi o poder residual dele, na varinha, mas seu pai reconhece as habilidades de Seika pela primeira vez. Seika pergunta se ele também pode estudar magia, mas seu pai se recusa, dizendo que seria inútil, porque nunca houve alguém sem magia que tenha tido sucesso. No entanto, ele dá a Seika um tutor, o que lhe dá acesso a livros, e Seika passa todo o tempo tentando aprender mais sobre magia, até espionando as aulas de seu irmão. Com o passar dos anos, Seika finalmente termina seu talismã. Descobrimos que, em sua vida passada, ele derrotava demônios e os selava em outra dimensão para invocá-los depois. Ele acredita que, mesmo neste mundo, poderá convocar seus servos. Como teste, ele tenta chamar seu demônio mais comportado. Uma porta aparece e uma garota emerge. Seika não a reconhece totalmente, mas ela pula nele, feliz por se reunir com ele. A garota se apresenta como Yuki e sugere que sua aparência é diferente, porque sua energia espiritual está mais fraca do que no passado. Seika fica feliz com o sucesso e Yuki pergunta como pode ajudá-lo. Ele diz que foi apenas um teste e que ela não pode ser vista por mais ninguém. Yuki se transforma em um lobinho, dizendo que está cansada da outra dimensão e insiste em ficar com ele. No dia seguinte, vemos Glai gritando com Aoife por derramar água nele. Mas seu tom muda e ele sugere que ela pode compensá-lo de outra forma. Seika a salva dizendo que tem negócios com Aoife. Seu irmão fica irritado, tentando socá-lo, mas Seika o detém facilmente e Glai sai furioso. Aoife agradece e o leva para fora, mostrando-lhe um coelho ferido. Ela pergunta se podem salvá-lo e Seika pede que ela vire para ele se concentrar. Ele pega um fio de cabelo do animal e, usando seu talismã, cura-o com sucesso. Ita elogia seus talentos e Seika percebe que ela também é especial. Ita fica nervosa, mas ele percebe que ela pode ver os espíritos dos animais, ouvindo que ele também pode ver os espíritos. Aoife revela que, na verdade, consegue ver os espíritos elementais, mas ela acha estranho que esses espíritos pareçam evitá-lo ativamente.
Ele pergunta se ela pode comandá-los, e ela lembra de uma vez em que os espíritos do vento levaram suas roupas, mas ela gritou com eles, e eles pareceram ir embora. Tendo estudado essa habilidade em sua vida passada, Seika vê o potencial de Ita e se oferece para ensiná-la sobre magia. Ita diz que não tem mana para usar magia, mas Seika tenta ensiná-la, convocando uma chama espiritual e dizendo para ela, bani-la. Ela tenta pedir, educadamente, sem sucesso, mas eventualmente perde a paciência, ordenando que desapareça, e a chama some. Embora seja fraca, Seika vê que ela será uma grande aliada no futuro. Eles se tornam amigos e treinam em segredo de vez em quando. Continuam treinando ao longo do ano, em todas as estações. No aniversário de 12 anos de Seika, não há celebração como de costume, e seu pai nem está presente. Ele tenta não se importar, mas surpreendentemente seus irmãos se aproximam dele com espadas de madeira. Glai, como sempre, lembra-o de sua falta de valor e diz que sua única opção na vida é se juntar ao exército. Luffy esclarece, dizendo que querem ajudá-lo a aprender a lutar com uma espada. De repente, as empregadas avisam que um monstro está se aproximando da casa, e seu pai está fora. Seika sente sua chegada, e vemos na floresta a cabeça de uma enorme salamandra anciã. Dial foge apavorado, e Luffy diz a todos para se protegerem, mas Seika vai para fora e vê que a besta está focada em Ifa. Seika corre para ajudar, mas quando o monstro ataca, ele é repelido por uma chama. Seika fica impressionado. Ifa conseguiu comandar a chama, e ele começa a atrair a besta para longe da casa. Ela se lança contra ele, enquanto todos olham em terror, mas usando suas artes espirituais, ele atira uma rajada de veneno em seu rosto. A besta cai completamente incapacitada pelo veneno, e Seika se prepara para domá-la. Todos ficam surpresos com o feito, derrotando o ancião Newt com um único ataque, e eles aplaudem sua vitória. Ele se vira e acena, feliz que sua família finalmente parece apreciá-lo, e ele espera que este seja o início da vida que ele sonhou. Ele tem um trono de festa para ele pela primeira vez, e seu pai o parabeniza por sua conquista, dizendo que até mesmo os veteranos Adventures teriam achado a besta desafiadora de enfrentar. Seu pai se oferece para recompensá-lo. Então Seika pede que ele o deixe estudar magia na academia real. Seu pai pensa em como ele sempre estudou magia diligentemente por conta própria e concorda com o pedido. No entanto, seu pai o avisa que, embora sejam nobres, ele ainda precisará passar no exame de admissão por seus próprios méritos. Seika continua solicitando que Ifya frequente a academia, bem como sua assistente, querendo manter sua habilidade única. Ao redor, Hyata entra em pânico ao ouvir isso, mas seu pai diz que seria inútil porque Ifa não tem magia. Então Seika decide mostrar seu treinamento. Ele entrega sua varinha a Ifa, instruindo-a a comandar o máximo de chamas espirituais que puder e fingir lançar uma nota de chama. Ela comanda as chamas e segue suas instruções, disparando uma explosão impressionante. Goliath fica chocado que ela poderia usar magia intermediária, e seu pai aceita que Eva vá também. Glai se opõe à decisão de seu pai, dizendo que seria quebrar a tradição enviar 2 irmãos. No mesmo caminho para a academia, seu pai concorda com isso e diz que ele se juntará ao exército imperial, porque ele sempre brincou com sua espada, em vez de melhorar sua magia ao longo dos anos. Glai não pode aceitar isso e desafia Seika para um duelo para ver quem vai para Kakshira Academia. Sua mãe tenta impedi-los, mas Seika aceita o duelo, e seu pai decide que o duelo acontecerá pela manhã, de volta ao seu quarto. Yuki aparece comentando sobre o drama. Há uma batida na porta e ele recebe uma visita. Da esquerda, seu irmão lhe deseja um aniversário atrasado e até lhe dá um presente, porque ele sempre estudou diligentemente. O presente é uma caneta de vidro. Seu irmão continua se desculpando por estar distante dele, mas está feliz por ele ter se tornado um bom rapaz. Ele pede para ele pegar leve com o Glide durante o duelo e deseja sorte na academia. Mas naquela noite, a janela de Seika se abre violentamente e Glide exige o duelo. Ele não podia esperar até amanhã e não queria seguir as regras de seu pai. Ele diz que Seika só teve sorte com o monstro e ataca com seu feitiço de fogo, envolvendo Seika em chamas. Glee ataca com seu feitiço de fogo, envolvendo Seika em chamas, mostrando que também pode usar magia intermediária, mas não tem efeito. Glee segue com seu lanço de vento, mas é bloqueado por uma barreira. Seika pega um talismã e Glee continua atacando sem sucesso. Seika ordena que Glee não se mexa e ele fica completamente paralisado. Seika amassa os braços do talismã, fazendo Glai sentir a mesma dor. Glai fica confuso com seus poderes e é forçado a ceder, desmaiando. Yuki pergunta se foi sábio deixá-lo ver seu poder e viver, mas Seika diz que prometeu a Luffy pegar leve. Seika lembra de Glai, chamando-o de sortudo, mas, na verdade, isso era parte de seu plano. 6 meses antes, ele havia invocado um ciclope gigante chamado Muto.
Algum tempo depois, Seika e Éter se preparam para partir para a academia. Loft passa as palavras de seu pai, dizendo a Seika para estudar bastante e a Éter para cuidar dele. Os dois partem e ao longo do caminho Seika dá a Éter um colar. Ela fica muito feliz em recebê-lo, e ele diz que são pedras de mana que a ajudarão a atrair espíritos elementais. Eles estão animados com sua nova aventura, mas Seika começa a se sentir mal, com enjoos. Ele sempre teve problemas com carruagens, mesmo em sua vida passada. Ele se sente melhor conforme se aproximam da cidade da academia, uma fortaleza dedicada à excelência mágica. De volta em casa, seu pai vê que Seika deve chegar à academia em breve. Ele pensa em 12 anos atrás, quando Seika chegou pela primeira vez. Uma mulher apareceu em sua porta e desapareceu após entregar seu filho. Descobrimos que Seika é, na verdade, filho de seu irmão Gilbert, que se tornou aventureiro depois de se formar na academia, mas eles perderam contato quando ele entrou nas Terras Infernais. O cabelo preto e os olhos de Seika são raros neste país, e ele começou a usar magia com apenas 1 ano, fazendo Loft se distanciar e Gly se tornar hostil. Depois de descobrir que ele não tem mana, seu pai sempre soube que havia algo estranho nele, algo que poderia torná-lo um herói ou um senhor do mal. Ele se sente mal por enviar Gly para o exército, mas achou muito arriscado enviar Seika. Em vez disso, decidiu enviá-lo para a academia, na esperança de que fosse um lugar melhor para nutri-lo. Seika e Éter chegam à academia e vão para seus quartos. Éter fica surpresa que ele realmente tenha uma fraqueza. Seika diz que o quarto dela é ao lado, mas ela parece desapontada, sugerindo que deveria ficar com ele à noite, já que ele é seu mestre agora. Seika interpreta mal como um convite para jantar e diz que perdeu o apetite. Éter sai para encontrar comida para ele, e Yuki explode, irritada, dizendo que ele não tem ideia sobre garotas. Éter está apaixonada por ele. Seika fica incrédulo. Mais tarde, os dois exploram a cidade, mas Seika sente uma energia estranha. Eles se registram para o exame de admissão, e quando Seika revela que é de uma família nobre, todos percebem que Éter é sua escrava. Há uma ferramenta mágica que mede mana. Éter demonstra afinidade com vento e fogo. Quando é a vez de Seika, nada acontece, e a mulher fica confusa. Seika revela que não tem mana, mas ela diz que ele ainda pode se registrar. Os outros alunos começam a fofocar, dizendo que ele entrará por causa de sua família. Ifa fica bravo ao ouvir isso, vazando acidentalmente nossas chamas. A fofoca para quando uma garota caminha confiantemente. Passando por Seika, sabe que isso é algo sobre ela, e ela se apresenta como Amu, enquanto coloca a mão no dispositivo. Ele irradia com um brilho ofuscante, luz ampla. Significa que ela tem uma forte afinidade com todos os 4 elementos. Todos ficam surpresos ao ver isso, e Seika a chama. Ele agradece por parar a fofoca, mas ela diz que não estava tentando ajudá-lo, dizendo que está realmente irritada por ele pensar que pode entrar sem nenhuma magia, e diz que ele só iria atrapalhar. Mas Seika a reconhece como sua discípula premiada do outro mundo. Embora sua aparência seja um pouco diferente, ele pode dizer que é ela. Eles fazem o exame de admissão, e Ethel se preocupa com o desempenho dela, mas Seika diz que ela pode compensar durante o exame prático. Durante o exame prático, o examinador explica que há alvos definidos para cada um dos diferentes elementos, e sua pontuação é o total de todos os alvos que eles acertam. Os alunos começam a entoar seus feitiços e atirar nos alvos, mas Segi não está impressionado com suas tentativas. Chega a vez de Eta, e ela usa seu feitiço de notas de chama, criando uma chama enorme e até mesmo fazendo com que o alvo resistente a chamas queime todos. São baleados. Ela usou magia intermediária, sem um encantamento. Éter continua para o próximo alvo, usando seu feitiço, Wind Lance, que destrói completamente o alvo. Ela se desculpa pelo dano e ela ainda está nervosa sobre passar, mas Sega fica surpreso que ela usou magia quando, e ela diz a ele que tem praticado sozinha para que ela pudesse surpreendê-lo ao ver seu crescimento. Seika começa a rasgar Seika, é chamado para sua vez, e outros fofocam sobre ele não ter maná, mas Seika atira sua bola de fogo e eles ficam chocados com sua chama azul. Sega se move para o alvo da terra, usando seu conhecimento como artes espirituais. Ele destrói o alvo de granito, transformando-o em um cristal. O examinador entra em pânico, imaginando qual feitiço ele acabou de usar, mas Seika rapidamente se move para o alvo da água, usando um de seus talismãs. Ele usa suas artes congeladas, produzindo água que ele transforma em uma geleira. Todos ficam chocados, e Seika se pergunta se ele exagerou depois do exame. Os examinadores ficam em descrença, especialmente porque Ifa foi medido para ter magia fraca e Seiko deveria não ter nenhum homem. Eles falam sobre todos os alunos excepcionais e vemos que Almu teve um desempenho ainda melhor, destruindo completamente todos os 6 alvos.
Eles acham que ela pode até ser a heroína que as lendas dizem que aparecerá quando o Surrey Demônio for revivido alguns dias depois. Os resultados do exame são publicados. Ji, Eta se preocupa em falhar. Sega se encontra em terceiro lugar e ele se pergunta quem poderia tê-lo derrotado. Acontece que Efa está em segundo lugar e Seika não consegue acreditar que ela o derrotou. Eles veem que Alma ficou em primeiro e Éter fica impressionada com ela. Alguns dias depois, eles recebem suas cartas de aceitação e vão para a academia para a cerimônia de boas-vindas. Ryasa se preocupa que eles não ficarão juntos, porque eles ficarão em dormitórios separados. Mas Seika diz a ela para não se preocupar. Ele de repente tem uma sensação estranha e pergunta a Ifa se ela pode ver algum espírito. Éter revela que há vários espíritos das trevas e Seika vão investigar. Eles encontram um enorme círculo mágico e sentem que algo está errado. Mas como podem ser as academias, eles decidem deixar para lá. Mas Sega deixa para trás alguns de seus talismãs dentro do salão da academia. Há um banquete para os alunos, e Seika não consegue evitar pegar um pouco de comida. A Amu começa a fazer um discurso de formatura, como representante dos alunos. Mas enquanto ela fala, Sega tem a sensação de que o círculo mágico é ativado. Ele sente algo se aproximando, e as portas são repentinamente abertas, e há alguns demônios menores que aparecem. Os alunos entram em pânico e correm. Sega vê que os demônios parecem estar procurando por algo. Há alguns que ficam para trás e lutam, mas Sega vê o quão fracos eles são. Um dos demônios se aproxima, e Seika se prepara para intervir, mas o demônio é cortado e quase intervém. Ela usa sua lança de vento no demônio e o envolve em batalha. Mas Sega percebe que algo está errado. Ele olha ao redor do terreno, usando seus talismãs, e encontra o conjurador perto do círculo. Ele avisa Eta para ficar segura e desaparece levando apenas um talismã. Seika se aproxima do demônio na floresta, tentando falar com ele, mas o demônio o chama de tolo por desafiá-lo. Ele invoca mais alguns demônios menores, enviando-os para atacar, mas Sega esmaga instantaneamente 2 deles e até mesmo captura o terceiro. O demônio fica impressionado. Apresentando-se como Galius, o demônio de metal Sega ataca usando seu talismã, mas o demônio o destrói. Sega fica surpreso por poder ver seus talismãs invisíveis e tenta novamente com mais talismãs, mas eles também são bloqueados. O demônio dispara uma lâmina que Seika facilmente desvia, mas de repente reaparece. E ele percebe que o demônio pode teletransportar as lâminas. O demônio também pode atirar fogo e seu Seika pula para desviar. O demônio aparece atrás dele, cortando, e ele acaba perdendo um de seus braços. Lembrando que os demônios estavam procurando por algo. Seika pergunta o que ele está procurando e o demônio revela que está procurando o herói e a Sega diz que o herói é apenas uma lenda, mas o demônio insiste que é real, dizendo que os anos de paz fizeram as pessoas esquecerem e pensarem nisso apenas como uma lenda. Ele revela que recebeu um oráculo 12 anos atrás e acredita que Amu é o herói. O demônio continua a atacar com suas lâminas e Seika é empalado, e o demônio acaba com ele, enquanto o demônio se vira para ir para o corredor. Seika é revelado estar completamente bem. O demônio fica confuso sobre como ele está vivo, e Seika é esfaqueado na cabeça, mas diz que pode simplesmente reviver. O demônio está determinado a matá-lo, e então parar o herói, antes que ela se torne a mais forte. Mas Seika Live disse o que significa ser o mais forte. O demônio ataca, mas Sega se esquiva e inunda a área, criando um redemoinho. Mas o demônio foge usando seu teletransporte. Ele reaparece. E Sega abre um portão, invocando uma besta do trovão que o atinge com um raio, tendo encharcado um demônio. De antemão, Seika pensa que a luta acabou. Mas quando a fumaça dissipa, o demônio está desaparecido e ele de repente é esfaqueado por trás. Mas Seika diz que foi ele quem o pegou e há uma grande explosão. Apesar disso, o demônio sobrevive e começa a se levantar, aumentando o bote e o poder, e diz que Sega deve estar sem seu talismã em breve. Mas Sega revela que tem muito de sobra, dizendo que ele os tem feito diligentemente por anos, decidindo acabar com as coisas. Sega abre o portão para um de seus servos mais fortes, trazendo sua serpente dragão. O demônio fica chocado ao ver tal besta, dizendo que nem mesmo o rei demônio teria um dragão, pois ele corre para ele e o esmaga com uma única mordida. Enquanto Seika tenta chamar o dragão de volta, o dragão enlouquece e ele tenta fugir. Seika pega seus talismãs atrás dele e consegue conduzi-lo de volta para seu portão. Seika fica surpreso que ele se rebelou contra ele, pensando que deve ser por causa de seu estado mais fraco neste corpo, e o que aparece de repente se perguntando se estava tudo bem para ele usar tantos talismãs duplos de corpo. Mas ele diz que era necessário descobrir os padrões de ataque do demônio. Sega retorna ao salão e Éter está preocupado com ele.
Éter diz a ele que Amu acabou eliminando todos os 3 demônios menores sozinha, e os outros alunos olham para ela chocados, mas também preocupados ao ver seus olhares. Sokka pode dizer que ela vai acabar, como ele no passado ele está. Determinado a ajudá-la a se tornar a mais forte, para que ele possa sentar e aproveitar sua vida. Um mês após o ataque do demônio, a academia se acalmou. Seika tenta ser amigável com Amu, mas ela age friamente com ele e o ignora completamente, enquanto Seika e Et estão caminhando para a aula. Há um pote acima deles, que de repente derrama, mas Sega consegue se teletransportar para fora do caminho. Professor Cordell se desculpa por derramar o pote explicando que é uma mistura especial de sangue de monstro e minerais que ele está usando para sua pesquisa. Ele estava tentando movê-lo com sua magia, mas acabou derramando. Ele se desculpa mais uma vez e segue seu caminho. Sega e Éter vão para na próxima aula. O professor diz a eles que o aniversário da fundação está chegando, então ela precisa dos 2 melhores alunos, Alma e Ifa, para ajudar com o ritual. O professor explica que eles precisam levar a lista de novos alunos para um templo na floresta e abençoá-lo. Seika acha que pode ser perigoso ter lutado contra o demônio lá. Ele pergunta o que aconteceria se um dos alunos recusasse, e o professor diz a ele que ele seria o próximo da fila. Ao ouvir isso, ele ordena que Eta desista de seu lugar. Os outros alunos ficam chocados, mas Sega diz que um ritual tão importante não deve ser realizado por um escravo após a aula. Ele se desculpa com Eta e ela percebe que ele estava tentando tirar a atenção da Amo, que as pessoas começaram a se ressentir após sua apresentação contra os demônios. Ela se pergunta se Amo é o tipo dele, mas Seika diz que ele só quer ser amigo dela, já que ela é a mais forte. Éter fica com ciúmes ao ouvir isso, dizendo que ela pode também se tornar forte, mas Sega diz a ela para imaginar ser tão forte que ela é elogiada e temida por todos, dizendo que é isso que vai acontecer com Amu alguns dias depois. Sega entregou a lista e ele vai para a floresta com Amu. Amu desconfia dele, pensando que ele está tentando dar em cima dela, mesmo quando ele já tem. Eva Seca diz a ela que é tudo um mal-entendido e que ele não tem nada acontecendo com Ifa. A cabeça de Amu, de repente, dói e Seika percebe um círculo mágico que eles acham estranho e isso, de repente, ativa, transportando-os para uma masmorra. Eles são atacados por 3 homens lagarto, mas Alma corre até eles usando sua bola de fogo e os elimina em um instante. Um ogro aparece atrás dela, mas Seika invoca um pilar de madeira e esmaga sua cabeça. Acha seu feitiço estranho, mas Sega o faz passar por um feitiço que ele aprendeu sendo um nobre. Eles começam a explorar a masmorra e Sega ilumina o caminho usando seus talismãs. Ele deixa um rastro, grudando talismãs no teto. E Yuki se pergunta o que ele está fazendo. Ele explica que está deixando um rastro para que seus Shikigami na superfície possam encontrá-lo e ajudá-los a sair da masmorra. Ele de repente percebe mais monstros se aproximando. Amu ataca eles mais uma vez, mas enquanto ela luta, sua cabeça dói e ela é nocauteada. Seka corre para ajudá-la, usando suas estacas de madeira para empalar todos os monstros, mas há muitos, vendo que Amu está desmaiado. Ele invoca uma centopeia gigante que é capaz de eliminar o resto dos monstros quando Alma acorda. Ela fica surpresa que todos os monstros estejam mortos. Sua cabeça dói novamente, mas se sente melhor. Quando Sega coloca uma barreira, ele diz a ela que sua barreira pode bloquear maldições, e ele se pergunta quando ela começou a ter dores de cabeça. Ela diz que foi desde que se matriculou na academia, mas não acha que seja uma maldição porque ela não notou nenhuma marca. Seika diz que há alguns lugares que ela não consegue ver, o que a preocupa, mas ela acaba se despindo para que ele possa verificar seu corpo. Eles não encontram nenhuma marca, mas Seika diz que pode estar escondido de outras maneiras. Visto que a barreira interrompe o efeito, eles podem. Assume que ela é amaldiçoada. Alma se pergunta se ela terá que ficar na barreira para sempre, mas usando sua mecha de cabelo. Sega é capaz de criar um substituto para ela. Os dois se conhecem melhor. E Alma se pergunta sobre seu relacionamento com Ifa, dizendo que ela está apaixonada por ele, mas Seika diz que eles são apenas família, o que Alma acha engraçado para uma nobre chamar seu escravo de sua família, mas Seika diz a ela como ele sempre foi tratado como um estranho, e Eta era a única que o tratava, normalmente. Alma fala sobre sua própria família, mas isso parece ser um assunto delicado. Então Sega pergunta a ela o que ela gosta de fazer. Ela diz que gosta de lutar. Ela ama lutar desde que ela era jovem, mas seus pais acharam isso estranho, porque a maioria das pessoas ficaria com medo de se machucar ou morrer. Ela até fez parte de um grupo que foi eliminado. Mas ela queria mais, e todos achavam que havia algo errado com ela. Ela veio para a academia, para ficar mais forte, esperando que se ela se tornasse a mais forte, lutar ficaria chato, e ela poderia ser mais normal, mas depois
Lutando com os demônios, ela se divertiu muito, então ela acha que há algo errado com ela, mas Sega diz que ela não é estranha, e ela o agradece por deixá-la desabafar. Sega encontra a saída para a masmorra, e os dois continuam pela masmorra. Eles chegam à sala do chefe e encontram um monstro. Nada gigante, ele cospe ácido em seu Seika, mas Alma o distrai com seus pântanos e Seika invoca uma lança de metal para prendê-lo. Ami usa sua bola de fogo causando uma reação em cadeia e explosão. Alma pega a abertura e o esfaqueia na cabeça, terminando depois do intestino amarrar Seika. Muito felizes, eles conseguiram derrotar um chefe de masmorra. Eles vão para a sala do tesouro, onde encontram uma espada de Mithril, que Seika dá para a AMU, e Seika ganha um anel mágico. Os dois finalmente conseguem escapar, e eles relatam tudo para o professor. Ela não sabia que havia uma masmorra sob o templo, e como o círculo mágico se foi, eles não conseguem encontrar o culpado. No entanto, Sega faz uma visita ao professor Cordell, após o ataque do reitor, e sendo enviado para essa masmorra, Sega percebeu que deve ter havido um homem de dentro. O professor fica surpreso, pensando que ele tinha se livrado de qualquer evidência. Seika diz a ele para revelar sua verdadeira forma, mas ele é, na verdade, apenas um humano, trabalhando para os demônios, olhando para seu ritual. Sega o chama de Gênio Cordell. E está orgulhoso de si mesmo, revelando que é uma maldição que usa magia de luz para matar seu alvo à distância. Sob o disfarce de uma doença, ele começa a se gabar sobre como ele vai matar Alma com ela. Mas Seika aponta como ele está protegendo ela, a maldição está mirando aqueles que estavam cobertos de sangue de demônio, porque Alma matou todos os demônios, mas Seiko invoca o demônio que ele capturou e se cobre com seu sangue, ele se torna um alvo de a maldição, mas usando uma técnica de contra-maldição de sua vida passada. Ele é capaz de enviar a maldição de volta para o professor. O professor sente os efeitos e começa a sangrar. Seika fica realmente impressionado. Ele desenvolveu uma maldição do zero neste mundo. Mas, como um exorcista, maldições são sua especialidade. Após o encontro, Yuki se pergunta como ele sabia que o professor era o culpado. E descobre-se que seu Shikigami encontrou pólen nele, que era apenas de flores perto do círculo mágico. Tendo resolvido esse problema, ele espera poder finalmente voltar a ser um aluno normal. Ele dá a Eta o anel mágico que ajuda a atrair os espíritos elementais. Ele tenta ser amigável com a Miyu, mas para sua surpresa, ela ainda age friamente com ele, mas de alguma forma se aqueceu em relação ao éter, e ele fica confuso sobre quando eles se tornaram amigos. Um ano se passou, e as coisas têm sido pacíficas. Os alunos estão tendo outro banquete. Alma agradece a Ifa por ajudá-la com seus estudos ao longo do ano, e ela está feliz por poder aproveitar a comida, já que os demônios interromperam da última vez. Seika vigia a escola, usando seu talismãs, só por precaução. Mas de repente, ele é abordado pelo vice-diretor. Ele é informado de que ele e Ethan precisam ver o diretor. Almond brinca sobre ele ser expulso, e Seika sente que algo está errado. E Eta se pergunta como é o diretor, porque o vice-diretor era quem dirigia a escola quando eles entram no meio escritório. Eles encontram uma pequena mulher anã. Ela comenta sobre como ela pensou que ele seria mais arrogante, e Seika fica surpreso ao saber que o semi-humano é quem dirige a academia. O diretor fica surpreso com tal comentário, fazendo-a se lembrar de uma certa pessoa. Seika se pergunta, pois ela conhece seu pai, mas ela estava pensando em seu tio, que descobrimos ser o verdadeiro pai de Sega. O diretor vai direto ao ponto e diz a ele que ela quer que ele entre no torneio de luta de espadas da capital. Ela chama outra aluna chamada Mabel, e diz a eles que sua academia recebeu 2 inscrições para o torneio. Uma será para Mabel e a outra será para ele, ou Ifa. Amu fica chocada ao ouvir essa notícia, se perguntando por que ela não foi convidada. Ela se pergunta por que eles estão participando de um torneio de luta de espadas. Mas Eta diz a ela que eles mudaram as regras para permitir magia este ano. Quase ainda não consegue acreditar que ela não foi escolhida, apesar de sua habilidade com magia e esgrima. Aparentemente, o diretor apenas sentiu que Seiko era a pessoa certa para o trabalho Seiko. Sugere que não queria colocar ninguém muito forte, se preocupando com as pessoas, tentando roubar seus alunos. Nesse caso, Alma se pergunta por que ele foi escolhido, mas Seika apenas se autodenomina comum, embora Alma possa ouvir sua besteira. Os 3 começam a falar sobre Mabel, e Alma sugere que ela deve ser uma nobre que conseguiu nosso lugar, graças à sua conexão, pois ela está falando mal. Mabel aparece de repente sugerindo que a razão pela qual ela não foi escolhida foi simplesmente porque ela é muito fraca, e isso fica acalorado. Ela pega emprestadas algumas espadas de prática de alguns alunos próximos e desafia Mabel para uma luta, enquanto eles se preparam. Seika pode ver que Mabel está confiante com a espada, e Etil se pergunta se eles devem pará-los, mas Seika está interessado em ver o quão boa Mabel é.
A luta começa quando Alma corre para Mabel. Seu ataque é bloqueado e Mabel parte para a ofensiva. Amu é dominada em um instante e a luta acaba. Mabel zomba dela, chamando-a de heroína, mas Alma a chama por usar magia. Mabel diz que ela é fraca porque espera segundas chances e também avisa Seika para retirar-se do torneio se não quiser se machucar, dizendo que será brutal. Saka agradece pelo aviso e ela sai. Eta verifica. É Emu, que parece ter se decidido de repente logo depois que eles estão em uma carruagem indo para o Capitólio. Mas Seika está confuso sobre Ifa e Amu estarem acompanhando. Eta diz que ela está vindo como sua serva, deixando Amu, que parece acabou de se esgueirar. Ela diz que sempre quis visitar a capital, mas Seika percebe que ela só quer ver o torneio e ver como Mabel luta. Ele se pergunta onde ela planeja ficar e diz que vai ficar no Ifa. Sega começa a se sentir mal por causa do passeio de carruagem, e Mabel o chama de fraco. Almu diz a ela para respeitar os mais velhos, mas Mabel revela que ela tem a mesma idade que eles, embora tenha se matriculado um ano depois. Éter também revela que ela se matriculou um ano depois, então ela é na verdade um ano mais velha, e Alma entende porque ela é muito mais desenvolvida. Mabel fica desapontada com a academia, dizendo que todos agem como crianças, incluindo Seika, mas Seika aponta que é porque eles ainda são crianças. Eles finalmente chegam na capital e Seika está doente por causa do passeio. Mabel já foi embora e Etha sugere que ele vá para o interesse. Mas Sega insiste em ir para a Nessa Arena para verificar a chave do torneio. Ele descobre que se ambos vencerem, ele enfrentará Mabel nas semifinais. Depois de verificar a chave, Seika decide para ir e descansar no final. Eta quer acompanhá-lo, mas ele diz a ela para ir explorar a cidade. Alma sugere que ele precisa de seu tempo especial sozinho, mas ele diz a ela para não. Para não ser estranho depois que eles saem, Seika se prepara para descobrir por que o diretor insistiu em escolhê-lo para o torneio. O dia do torneio chega, e o locutor fala sobre como as regras foram alteradas para permitir magia, e cerca de metade dos participantes são magos. Os participantes têm um amuleto especial que absorve dano para os lutadores, mas se ele quebrar a partida, acaba. Sega vê isso como uma maneira do torneio tentar evitar baixas. Senka é apresentado na primeira partida, e seu oponente é um ex-nobre. Mercenário apelidado de Bulldog Godspeed. Ele é um espadachim puro, conhecido por sua velocidade impressionante. Ele foi expulso de sua família por seu mau comportamento. Então ele se considera sortudo por ter Seika como seu oponente, já que ele tem rancor contra os nobres. A multidão fica animada para ver como será uma luta entre um mago e um espadachim. Mas o homem olha para baixo. Magos dizem que seu feitiço demora muito para ser lançado. Seika menciona como ele ainda está se sentindo mal. O homem acha que ele está tentando dar desculpas, mas Sega apenas quer dizer que planeja acabar com as coisas rapidamente. Isso irrita o homem, e a luta começa, e ele imediatamente esfaqueia Seika, mas usando seu talismã, Seika fica atrás dele. Ele usa outro feitiço e, instantaneamente, joga o homem para fora do ringue. A luta acaba e Sega é declarado o vencedor. As garotas torcem por ele e a multidão fica se perguntando como as coisas terminaram em um piscar de olhos. Enquanto Seika pensa que ele pode precisar se conter um pouco mais no futuro. Quando ele estiver sozinho, Yuki aparece se perguntando até onde ele pretende ir no torneio, e avisando contra se destacar muito, Shi também se preocupa. Que ele está usando muitos de seus talismãs, mas ele diz que é uma necessidade, pois ele fica de olho nas duas garotas enquanto se junta aos outros dois nas arquibancadas. A próxima rodada começa. Nós conhecemos Burn, o principal discípulo de um sábio, que é famoso por usar magia de água e está em cima de Kyle, um guarda para a perna. Rock Merchants olhando para sua aparência. A multidão se pergunta como ele lutará quando a partida começa. Enquanto Burn se prepara, ele de repente percebe Claire cega de Kyle. Percebe que algo está errado e tenta dar uma visão melhor. Kyle se aproxima lentamente enquanto Burns fica completamente congelado. Seika vê o medo no rosto de Burns e Kyle apenas se aproxima e o esfaqueia. O sangue corre para todo lado e a multidão fica chocada e confusa. Mas apesar da baixa, todos torcem pelo espetáculo exceto o trio. Sega dá uma olhada mais de perto em Kyle e vê que ele empunha um mau olhado que lhe dá a habilidade de hackear pessoas com um único olhar. Seika sai para seu segundo round e seu oponente é um enorme golem. É encantado com defesas mágicas e suas roupas de mestre que foram especificamente projetado para lutar contra magos. Ela diz a Seika que ele não tem chance e deveria apenas desistir. Mas quando a luta começa, Seika rapidamente invoca um de seus demônios que corta o golem e desaparece para os espectadores. Parecia que Seika tinha acabado de usar magia de vitória e a mulher está confusa sobre o que aconteceu. Seika retribui o favor dizendo que ela deveria desistir. E ele declarou o vencedor após a partida. Sega diz que foi uma disputa acirrada, mas isso é confuso para Yuki. Sega explica que os invocadores são banidos, então se eles notassem
Ele invocou um demônio. Ele teria sido desclassificado quando Sega retorna às arquibancadas. Éter está preocupada com ele. Depois de ver Kyle matar seu oponente, ela acha que Seika deveria simplesmente se retirar do torneio. Seika garante que ele ficará bem, e Alma comenta sobre a rapidez com que sua luta terminou, dizendo que não é divertido assistir às lutas dele. Ela se pergunta se ele se juntará à Guarda Imperial se vencer o torneio, mas Seika diz que ele pretende recusar Amu e fica aliviada ao ouvir isso, embora tente não demonstrar. Seika diz que não tem garantia para vencer, mas Alma não consegue imaginá-lo perdendo, enquanto Eta ainda está preocupada. A próxima partida da segunda rodada começa e é a vez de Mabel lutar contra seu oponente, Haro, um mago da terra, altamente qualificado. Quando a luta começa, Horror ataca usando suas explosões de rocha, mas Mabel corta direto enquanto Horror fica surpreso e dispara continuamente suas explosões de rocha, mas Mabel consegue detê-los todos. Horror recua e começa a cantar para usar sua magia avançada. Ele invoca uma parede para se proteger, mas Mabel joga facas e destrói a parede. Horror cria várias paredes, mas Mabel as derruba usando suas adagas. Alma se pergunta como ela está fazendo isso, e Seika acha que ela deve estar usando magia da gravidade para tornar suas armas mais pesadas do que a balança de pedra. Ela continua destruindo as paredes, e Haru tenta contra-atacar, mas Mabel o ataca e destrói seu cajado. Haru admite sua derrota, e Mabel é declarada a vencedora. Locutor chama Mabel de heroína imparável, e Seika se pergunta por que ela está sendo chamada de heroína. Almo diz a ele que Mabel era o nome do segundo herói, e ela até usa a mesma arma, mas Sega chega a uma conclusão naquela noite. Vemos um homem enviando um pombo-correio, mas ele é interceptado e Seika aparece. Ele acusa o homem de trabalhar para os demônios, mas o homem finge não saber do que está falando enquanto passa. Ele tenta atacar Seika, mas é contido pela violência de Seika. Seika revela que o viu conversando com um traficante de informações usando um de seus Shikigami. Sik pergunta a ele sobre a mensagem que ele estava enviando, mas o homem se recusa, dizendo que nunca falará, mesmo que tenha sido torturado. Seika invoca um de seus demônios, Satori, e enquanto o homem olha para ele, Satori é capaz de ler a mente do homem, faz perguntas a ele, e descobrimos que ele está trabalhando para o bem dos demônios. Um palpite, pois ele está atrás do herói, e o homem fica surpreso porque deveria seja um segredo. Sega pergunta o nome do herói que ele está procurando, e acaba sendo Mabel. Seika se pergunta por que ele acha que ela é a heroína. E é porque ela corresponde à descrição dada por seu espião. Mas, desde que Seika tirou Cordell, eles não podem mais confirmar depois de saber tudo de. Isso ele libera o homem de suas videiras, mas diz a Satori que ele pode comê-lo como recompensa. O homem fica horrorizado e é devorado pelo monstro. Satori comenta que isso tinha que ser feito, dizendo que é muito perigoso deixá-lo ir. Mas ele estava realmente lendo aí a mente de Seika, e Seika o ameaça por fazer isso. Satora fica assustado, e Sega abre seu portão para mandá-lo de volta. Yuki aparece e Sega se desculpa por assustá-la. Ele chama seu corvo e verifica a mensagem do pombo, mas acaba sendo criptografada, e ele deseja ter mantido o cara vivo. Seika elabora o plano da academia, e era enviar Mabel para vencer e chamar toda a atenção como o False Hero, para que os demônios parem de mirar munição. Yuki está curioso sobre a identidade de Mabel, e Seika sugere que ela deve estar usando um nome falso, embora ele não se importe em investigá-la mais, já que ela está lá para proteger Amu no dia seguinte. Carl derrotou seu oponente da mesma forma, graças ao seu mal olhado, e um garoto chamado Rainos, que pode usar todos os 4 elementos, também avança. Saka encontra Rainos e ele diz que o verá. Nas finais, todo mundo está falando sobre ele, já que ele pode usar todos os 4 elementos, e seu oponente na próxima rodada já se retirou. Seika enfrenta um necromante na terceira rodada, mas o derrota com facilidade, e Mabel vence facilmente. Também após sua luta, Mabel confronta Seika, dizendo que ele deve se retirar antes da luta nas semifinais. Mas Sega se recusa. Ela reconhece sua força e o avisa que ela terá que ir com tudo contra ele, mas ela não quer acabar matando-o. Mas Seika ainda se recusa a retirar a um anúncio repentino de que Kyle, próximo oponente como retirado. Então eles decidem avançar para a partida semifinal entre Reina e Kylie, quando a luta começa. Reina se destrói com magia de luz para se proteger contra o mal olhado. Emu fica surpreso que ele pode usar magia de luz em cima dos 4 elementos. Reina começa a se gabar, pois ele é imune ao mal olhado, mas Kyle avança lentamente. Reina atira sua bola de fogo, mas parece não ter efeito. Ele continua atacando, usando todos os seus diferentes elementos, mas Kyle não se deixa abalar pelos ataques e continua a avançar.
Seika pensa que ele deve estar usando magia de gravidade, assim como Mabel Reina começa a ficar desesperada e invoca um exército de golems para se defender, mas Kyle usa magia das sombras e destrói todos os golems em um instante. Reina ataca ele, mas ele é parado quando Kyle o amarra com sua sombra, enquanto Kyle vai acabar com ele. Os árbitros chamam a luta e Kyle é declarado o vencedor, avançando para as finais à noite. Seika pensa em voltar para a academia depois das finais e Yuki lembram de não vencer enquanto ele tenta dormir. Yuki de repente se transforma, dizendo que quer dormir com ele. Seika diz que eles dormem juntos o tempo todo, mas Yuki diz que já faz séculos desde que ela assumiu sua forma humana. Seika tem um pressentimento e percebe Mabel no telhado, graças ao Shikigami. Ele pula em Yuki deixando-a feliz, mas há uma explosão e Mabel faz sua entrada. Seika se prepara para uma luta e Mabel joga suas facas nele. Ela o derruba pela janela, mas ele consegue se afastar dela. Ele tenta prendê-la com seu feitiço de videira. Mas Mabel é capaz de se defender. Ela ataca ele, mas Seika foge usando seu dublê de corpo, Talismã. Seika consegue segurá-la e ele tenta falar com ela. Mabel acha estranho que ele queira falar depois que ela o atacou, mas Seika percebe que ela não estava tentando matá-lo. Ela revela que estava apenas tentando quebrar alguns de seus ossos para que ele tivesse que desistir da luta. Ela está determinada a chegar ao finais e pede para ele se retirar mais uma vez. Sega revela que sabe que ela é uma substituta da Amo, sugerindo que sua missão é vencer o torneio, se passando por heroína, para chamar a atenção dos demônios. Mabel fica surpresa com o quanto ele sabe, mas revela que suas informações estão erradas, revelando que sua missão não é vencer o torneio, mas ser morta por Kyle, para que os demônios pensem que o herói morreu. Ela revela que ela e Kyle foram treinados pelos mercadores de Leg Rock. Os mercadores de Leg Rock pegam crianças escravas talentosas e as treinam para se tornarem soldados. Ela menciona que os mercadores estão testando Kyle para ver se ele se tornou um verdadeiro soldado. Sega está curiosa sobre o que ela quer dizer, e Mabel revela que quando os mercadores fazem um soldado, eles fazem uma operação onde abrem o crânio e gravam magia no cérebro, fazendo com que o soldado não sinta mais medo ou dúvida, tornando-os perfeitamente obedientes. Os mercadores treinam crianças em grupos de 4, vivendo e treinando juntos. Eles são ensinados a confiar e encorajar uns aos outros, mas eventualmente apenas um é escolhido para passar pela operação. E eles são então encarregados de matar seus 3 amigos, como um teste final para se tornar um soldado. Já que ela era descartável, eles decidiram usá-la nesta missão para enganar os demônios. E ela revela que ela é a última pessoa que Kyle precisa matar, embora sua missão seja morrer. Mabel planeja chegar às finais para que ela possa matar Kyle. Ela diz que Kyle matou seu irmão, então ela quer se vingar. No entanto, Seika vê para confiar, supondo que Kyle é, na verdade, seu irmão. Ele pode dizer que o cabelo dela é tingido e que ela tem os mesmos olhos que ele, visto que ele descobriu Mabel. Diz que antes da operação de seu irmão, ele disse a ela que se ele se tornasse uma pessoa diferente após a cirurgia, ele queria que ela o colocasse para descansar. Ela não pode mais reconhecê-lo como seu irmão, porque seu irmão nunca mataria sem motivo. Então ela planeja para seguir suas instruções e colocá-lo para descansar. Seika se pergunta se ela pode vencê-lo, mas Mabel está determinada a tentar, não importa o que aconteça, já que ela provavelmente vai acabar morta, independentemente do resultado, porque os mercadores iriam se livrar dela. Depois de ouvir tudo isso, Sega decide que ele será o único a chegar às finais e derrotar Kyle. Mabel fica surpresa ao ouvir isso, e Seika diz que ela não precisa ser a única a derrotar. Kyle Mabel diz que já é tarde demais para ela, sugerindo que ele não entende, porque eles são de mundos diferentes. Ela não tem ideia do que faria. Mas Seika diz que ela pode simplesmente voltar para a academia. Ela sabe que os mercadores nunca permitiriam isso, mas Sega promete que pode protegê-la. Mabel não acredita nele, mas Sega afirma que ele é o mais forte que existe. Ele sugere que se seu irmão tivesse um pedido final, ele gostaria que sua irmã pudesse ser livre. Mabel agradece, mas jura fazer de tudo para vencê-lo. E então, será que Mabel vai conseguir matar Kyle? Será que Seika vai conseguir ajudar Mabel? Como terminará esse torneio? Fiquem ligados no próximo vídeo. E já sabem, né? Ajuda a gente aí, galera. Bora curtir muito o vídeo, compartilhar com aquele coleguinha que você sabe que vai curtir e comentar bastante para fortalecer o canal. Grande abraço e até a próxima e última parte.